O outro ponto que nós trazemos nessa mesma linha é, bom, então teria feito o general Heleno algo a favor do fim das urnas eletrônicas e a favor do voto impresso? Nós trouxemos uma testemunha, o assessor parlamentar do GSI, o coronel Bulhover, em que ele diz, eu pergunto, né? Agora, mais especificamente, da função que o senhor ocupava, alguma vez o senhor foi encarregado de levar a parlamentar a questão de fraude das urnas? Ele responde que não. Eu indago novamente, alguma vez o senhor teria sido encarregado pelo general Heleno de fazer lobby para aprovação do voto impresso no Congresso? Em que ele também afirma que não. Então o Ministério Público traz uma live, nós trazemos uma testemunha que era assessor parlamentar do GSI que comprova que o general Heleno nada fez nesse sentido. O outro ponto, e aqui nós vamos nos debruçar mais um pouco, é sobre esse alegado papel de consultor do presidente da República. O Ministério Público assim consigna. Ainda neste mesmo ano, durante a formatura do curso de aperfeiçoamento em inteligência da BIM, 14/12/21, Augusto Heleno confirmou publicamente seu papel de consultor do presidente. Criticou duramente ordens judiciais do Suprema Corte e sinalizou que, desde aquela época, já eram cogitadas medidas drásticas de intervenção no Poder Judiciário. E aqui, excelências, nós nos esquecemos um pouco da história. Talvez por faltar muito tempo, ou fosse há muito tempo atrás, se esquece o Ministério Público do que o general Heleno falava antes, às vésperas da campanha. O general Heleno era contra essa política tradicional. O general Heleno era a favor de políticos não de carreira, mas de pessoas que se destacassem pelo seu interesse na defesa nacional. Então, por conta desse posicionamento dele, excelência, muito claro desde o início do mandato, quando o presidente Bolsonaro se aproxima dos partidos ditos centrão e tem sua filiação ao PL, inicia-se sim um afastamento no sentido da cúpula do poder. Claro que não existia um afastamento, claro, 100%, até porque se um afastamento 100%, ele desembarcaria do governo e deixaria de ser apoiador do presidente. Mas, publicamente, ele sempre foi um apoiador do presidente e continuou sendo e o defendeu. E aqui, excelências, não sou eu só que estou dizendo isso. Bolsonaro se aproxima do centrão e tenta antecipar disputa na Câmara para esvaziar Maia. Trago outra reportagem, não tem problema. O que é o Centrão? O grupo que domina o Congresso e se aproxima de Bolsonaro. Os bastidores da entrada do Centrão na poderosa Casa Civil de Bolsonaro. E, por fim, eu trago uma reportagem muito elucidativa da Veja, o melancólico fim de Augusto Heleno no governo Bolsonaro. E essa reportagem é muito interessante. E eu trago a análise política que está nessa reportagem. Aqui cito a reportagem Ipsis Literis. Famoso na campanha pelos ataques ao Centrão, Augusto Heleno assistiu de camarote no Planalto a Jair Bolsonaro entregar o governo aos tão odiosos inimigos públicos do Congresso. Bolsonaro deu a Casa Civil a Ciro Nogueira e fez uma aliança com Arthur Lira que garantiu a governabilidade na Câmara. Com seus novos amigos, Heleno foi sendo deixado de lado por Bolsonaro. Agora, sem espaço no jogo político, o ministro do GSI adoraria ser vice do presidente no projeto à reeleição. A realidade, no entanto, é mais dura, Heleno. Ele, segundo fontes do governo, vai terminar os dias no GSI, isolado pelo Centrão, sem chance de ser vice, diz um ministro. E aqui, excelências, curiosamente, o Ministério Público, quando da tribuna, faz uma citação a um trecho do interrogatório do general Heleno. Aqui nós trazemos o trecho completo, porque, curiosamente, o Ministério Público cortou metade dessa fala. Mas não há problema, nós trazemos ela inteira. Depois da filiação do presidente ao Partido Liberal, aqui general Heleno falando, quando eu subia com ele no elevador, que nós chegávamos ao gabinete, tinha um monte de gente. Então eu falava, bom, tô fora, vou sair daqui. Saía e ia para o meu gabinete. Mas eu tinha acesso assegurado ao gabinete presidencial. Se eu precisasse ir, eu não precisava ligar para o ajudante de ordens. Eu dizia, olha, eu vou ir. Não, eu ia ao gabinete e me era franqueado. Eu não tinha problema nenhum de ir ao gabinete. Era uma nova situação política, onde eu, claro, tinha que sentir que a situação era um pouquinho diferente. Era muita gente que ia lá falar com o presidente e eu não tinha necessidade de estar lá o tempo todo que eu ficava inicialmente. Ou seja, quando o Ministério Público fala, ele desmente o afastamento pleno. O que se vinculou na mídia foi que havia um rompimento entre Bolsonaro e Heleno. Isso não ocorreu. E o afastamento foi comprovado com testemunhas. Alex Minucci, coordenador de eventos e viagens da Presidência da República, responde à negação do advogado. Sim, havia esse afastamento em função ali do relacionamento entre eles. Coronel Ibsen, chefe de gabinete do GSI, eu indago. O senhor, por ser chefe de gabinete do general Heleno, teria notado uma diminuição de reuniões do presidente com o general após a metade do mandato? Que ele responde. Sim, eu observei que houve sim uma menor frequência do general Heleno no gabinete. Posso, na verdade, colocar da metade do mandato. Não preciso no momento, mas da segunda metade houve uma menor participação do ministro no gabinete do presidente do que na metade.
E eu indago, o senhor saberia me dizer ao que se deu essa diminuição? O senhor tem conhecimento? Ele fala, a presença do ministro do gabinete era demanda do presidente. Eu não tenho como aquilatar qual foi a razão desta menor frequência, mas foi uma coisa que eu observei, porque ele chegava mais cedo no gabinete do que anteriormente. Assessor especial de comunicação social e imprensa, Coronel Hamilton, também reforça. Sim, houve essa diminuição. E pelo que eu testemunhei, ela foi a partir da filiação do presidente ao PL. Isso porque o general Heleno, isso é fato, numa convenção antes do presidente Bolsonaro assumir, ele assumiu publicamente reservas quanto à corrente majoritária do Congresso. E a partir da aproximação do presidente com essa corrente majoritária, o general perdeu, vamos assim dizer, espaço no dia a dia do presidente. Opa, deixa eu só que veio duplicado aqui. E continua a testemunha. E o presidente fez isso. O general Heleno entendeu muito bem por uma necessidade de apoiar os seus projetos no Congresso Nacional. Isso o general Heleno entendeu perfeitamente. Frisemos aqui. Mas, nesses assuntos majoritários, marcos do Brasil, houve realmente esse afastamento. Ele entendeu. Continuou recebendo o presidente diariamente pela manhã, despachando os assuntos apenas do GSI, mas continuou apoiando, defendendo o presidente e viajando com o presidente. Mas realmente houve esse afastamento. Ah, mas o senhor só está trazendo testemunhas de defesa. Não tem problema, nós trazemos uma testemunha de acusação. General Freire Gomes, comandante do Exército, eu indago. O senhor sabe me informar se o general Heleno, da metade do mandato presidencial, do presidente para frente, estaria mais afastado da cúpula do Executivo? Na minha percepção, sim. O réu colaborador, Mauro Cid, eu indago. O Ministério Público indaga. Ainda uma última pergunta, senhor ministro relator. Se o presidente da República tinha por hábito se aconselhar com o general Heleno questões políticas relevantes, o que o ministro relator, por favor. Inicialmente, e mais para o fim do mandato, nos últimos 2 anos, esse aconselhamento se reduziu bastante. O general Heleno foi, cada vez menos, sendo demandado para despachar e assessorar o presidente. Aí o Ministério Público indaga, mas eu gostaria de saber se houve uma cessação completa desses contatos. Não, completa não, mas diminuição bastante do que era do começo houve. Vamos pegar alguém mais próximo ao presidente, o chefe da segurança presidencial, Coronel Soares, diretor da segurança presidencial. O que eu indago? Eu vou fazer uma pergunta aqui mais voltada para o cargo que o senhor ocupava. O senhor notou a diminuição das reuniões do presidente Bolsonaro com o general Heleno? Na minha área de segurança presidencial, a gente notou que houve uma redução da influência do general. E ele explica. Eu posso explicar isso da seguinte forma. Durante os 2 primeiros anos, quando nós tínhamos uma atividade que nós identificávamos com risco alto, nós conversávamos com o general Heleno e o general Heleno conversava com o presidente, de forma que esses eventos, algumas vezes muito poucos, eles não ocorriam ou nós autorizávamos a colocar medidas mais restritivas à segurança. Então, nós restringíamos mais o público e colocávamos mais medidas. A partir do segundo mandato, a partir da segunda metade, reduziu bastante essa influência do general. E aqui, excelências, eu coloco um ponto da caderneta, que curiosamente foi esquecido pela Polícia Federal, dessa pequena divergência entre o general Heleno e o presidente da República. Para o general Heleno, o presidente tinha que se vacinar. Isso está na sua caderneta pessoal. Era um pensamento do próprio general. E aqui, o Ministério Público tenta construir um discurso de que o presidente seria o grande aconselhador. Realmente, o general Heleno foi uma figura de destaque. O general Heleno foi uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento é comprovado. Este afastamento da cúpula decisória. E por mais que tente o Ministério Público falar, mas a cessação não foi completa. Mas é óbvio, se a cessação fosse completa, ele teria saído do governo. Tanto que ele continuou no GSI, exercendo as funções do GSI. Como bem dito aqui pelo próprio chefe da segurança presidencial, o diretor da segurança presidencial, ele perdeu influência. Então, com as mais forçosas vênias, mas está claro, comprovado, a rodo, já diriam na minha terra, esse afastamento. Aqui eu entro no outro ponto.